Livros que vão fazer você viajar. Bom, eu tenho aqui uma lista muito legal de livros que eu já li, e são livros que falam desde a Nigéria até o Chile, e aí a gente consegue conhecer um pouquinho desses lugares, mesmo sem ter pisado neles, então acho que é uma seleção muito legal de livros para você que gosta de viajar. Eu vou começar do começo, que é Normal People. Olha, não vou mentir, é um livro complicado. É complicado para você que tem sentimentos, tá? Bom, basicamente o livro se passa numa cidadezinha, na verdade é um condado que eles chamam de County Sligo, na Irlanda, ali na parte oeste da Irlanda. E tem esses dois personagens principais, que são a Marianne e o Connell. A Marianne é aquela pessoa mais solitária, não tem amigos, e o Connell é o cara super popular. E eventualmente eles começam a se pegar, só que escondido, porque para o Connell seria uma vergonha se as pessoas soubessem que ele está com a Marianne. Depois várias coisas acontecem. Ela vai para a faculdade, ele vai para a faculdade, eles se reencontram nessa faculdade que fica em Dublin. Eles se reconectam novamente. Existe também uma questão muito profunda que é de diferença socioeconômica. A Marianne tem dinheiro, inclusive a mãe do Connell é empregada lá na casa da Marianne, e a Marianne tem uma relação muito conturbada com a própria família, então ela gosta muito mais da mãe do Connell do que a própria mãe. Mas o ponto ali, chave do livro, é justamente essa questão de encontros e reencontros. O que cada um faz quando tá longe um do outro, sabe? Ai, a Marianne tem um tempo que vai pra Europa. É legal ver que, apesar de tudo que acontece, eles ainda conseguem se encontrar, mas ao mesmo tempo é muito triste, porque dá a impressão que, meu Deus, eles nunca vão ficar juntos. E esse aí é o negócio do livro, o cerne do livro. Outro livro que eu gosto muito e que fala também de países é esse aqui, da Chimamanda. Ah, esqueci de falar o nome da mulher. Esse daqui é da Sally Rooney, que é irlandesa. E esse aqui da Chimamanda, que é Dream Count, eu acho que em português é Contagem de Sonhos. Esse livro, cara, você precisa ter estômago para ler esse livro, porque é um livro muito, muito profundo. A personagem principal, que se chama Chiamaka, ela conta não só a história dela, mas a história de três outras mulheres que estão na vida dela de alguma forma. E ela é uma escritora de viagens que saiu da Nigéria para morar em Nova York. E elas estão ali na casa dos 40, por aí. Então tem toda uma questão de filhos, de casamento, mas também de passado. Ela fala muito do passado dela e do passado das pessoas, das mulheres em volta dela, para explicar um pouco melhor. Ela conta a história de uma prima dela, que ainda está na Nigéria, conta a história da melhor amiga dela, que mora em Nova York, e conta também a história da faxineira dela, que está em Nova York também. E cada uma dessas pessoas tem uma história diferente, passou por situações bem diferentes. Algumas foram privilegiadas economicamente, outras passaram por muito perrengue para estar ali. É muito legal ver essa diferença. A personagem é muito consciente dos privilégios dela, mas também das batalhas dela e das pessoas, das mulheres ao redor dela. E eu também vejo o quanto que ela é uma mulher corajosa por seguir os sonhos dela. Eu acho muito legal que a gente, esse livro é muito especial, sério. Todos os livros que eu tô falando aqui, exceto Normal People e esse aqui, que é 3, ou seja, só 2 livros, giram muito em torno do que é ser mulher, do que a mulher passa, do que a mulher precisa provar, enfim, de como é difícil a gente escolher o nosso próprio caminho quando está o mundo inteiro aí tentando ditar o que a gente deve ou não fazer. Então, esse livro para mim é muito especial. Meu Deus do céu, eu amo a Chimamanda. Se você quiser me presentear
Me presentei com um livro da Chimamanda. Eu vou amar. Aliás, todos esses livros eu vou colocar na descrição, tá? O link, caso vocês queiram comprar. Eu acho que a Chimamanda, ela é muito boa, muito, muito boa em falar sobre temas sensíveis, difíceis, mas de uma maneira sensível mesmo, sabe? Ela consegue falar de um assunto muito complicado de uma maneira sensível, sem ser uma coisa brusca, sem ser uma coisa escancarada, entende? Eu acho que ela tem realmente o dom da escrita. Por favor, se vocês sabem de alguma coisa ruim sobre a Chimamanda, não me contem, porque eu não quero saber, quero continuar amando ela. E claro, nigeriana, a própria Chimamanda. Vamos para outro livro, que é esse daqui, 3. Eu perguntei para uma amiga minha que gosta muito de ler. Falei, cara, me indica um livro aí que você fala, mano, esse livro é foda. Aí ela me indicou esse. Fui pesquisar e falei, querida, mais de 500 páginas. E ela falou, vale a pena, não desiste por causa disso. Aliás, eu, quando eu era criança, adolescente, eu lia muito, muito, muito. Mas sabe quando você cresce, você começa a ler outras coisas? Tipo, não ficção. Eu sou uma pessoa que eu sou muito mais da não ficção. Eu gosto muito mais de ler sobre temas sociais do que ler sobre ficções, sobre histórias que não aconteceram. Então, eu sou muito mais dessa. E, ao mesmo tempo, eu passei muito tempo sem ler, porque eu li muito por causa da faculdade, do mestrado, coisa e tal. E aí eu queria voltar a ter esse hábito de leitura e minha psicóloga indicou, cara, lê não ficção. Então aí eu pedi indicação da minha amiga e ela me deu essa indicação. Primeiro que essa capa aqui é tudo, né? Linda, linda, linda. É dessa autora francesa que se chama Valérie Perrin. Não sei falar francês, mas vou inventar que se fala assim. É daquele livro que a gente começa a ler, aí fica, peraí que eu preciso saber mais um pouco. Peraí, isso aqui, não, vamos continuar mais um pouquinho. Você vai lendo assim, sabe? Eu sou uma leitora geralmente mais devagar, mas tem livro que realmente prende a gente. Explicando melhor sobre esse aqui, ele se passa na França, em Borgonha, conta a história de 3 amigos que são inseparáveis. São amigos que estão juntos desde a infância, adolescência, e aí quando chega aquela fase adulta, eles acabam se separando por diferentes motivos, e é uma coisa que acontece muito, né, com a gente, porque a fase adulta, a jovem adulta, muda muita gente, e nem sempre a gente continua tendo a ver com aquele nosso amigo da infância. E aí esses 3 amigos na infância e adolescência, lá no interior da Borgonha, tinham um sonho de ir para Paris, falavam que a gente vai para Paris juntos, não sei o quê. Não rolou. Mas depois de 30 anos de tudo isso, acontecem certas coisas na cidade natal deles que faz os 3 se reunirem novamente. Aí que tá a sacada da autora, porque a questão do mistério, eu acho que traz um outro sabor pro livro e é muito legal. Sério, é muito legal. O jeito que esse é o primeiro livro que eu li dessa autora, mas eu sei que tem outros que parecem muito interessantes também. E eu curti muito, eu acho que ela sabe escrever uma história de um jeito que você fica curiosa e você fica querendo saber mais. Então, recomendo. Espero que a essa altura do campeonato você já esteja inscrito no canal e também tenha dado um like nesse vídeo. Já ia falar livro, olha só. Caminhando aqui para o último livro que eu li. Tchararará, Isabel Allende. Gente, eu nunca li a Isabel Allende, mas decidi começar por esse aqui, porque, como eu disse, eu gosto muito de livro com essa pegada de trajetória da mulher, como que a mulher encara o mundo. E o mais interessante é que não é de hoje, entendeu? Se passa aí no final do século XIX. Então, as mulheres tinham outras batalhas que hoje em dia a gente nem imagina. É muito legal. Eu acho que a Isabel é muito inteligente mesmo, porque enquanto eu li esse livro, eu pensava, cara, essa mulher teve que fazer um estudo brabo para escrever sobre isso, porque parece que ela viveu nessa época aqui, entende? Então, eu acho muito legal quando eu sinto que o autor teve um trabalho mesmo para escrever. E explicando sobre esse livro, a Emília, meu nome é Emília Del Valle, ela é uma garota que a mãe é irlandesa, era uma noviça irlandesa, e o pai era um chileno que sumiu aí no mundo. Então ela foi criada pela mãe e pelo padrasto, que o padrasto é um cara incrível, sensacional, que super impulsiona ela
a ser uma mulher curiosa, independente. Ele realmente foi a figura que inspirou ela a ir atrás dos sonhos dela, que no caso ela gostava de escrever, se tornou escritora numa época que não era aceitável uma mulher ser escritora, então ela usava pseudônimo. Depois ela começou a trabalhar num jornal e nesse jornal ela passou a ter a chance de cobrir uma guerra civil no Chile, ou seja, onde o pai dela supostamente estaria. Aí ela pensou, cara, eu vou cobrir essa guerra e ir atrás da minha história, descobrir quem é meu pai, descobrir a minha família, descobrir de onde eu vim. Então, para mim, essa parte da guerra é a parte mais interessante do livro, que narra muito bem. Por isso que eu falo, gente, essa mulher, a Isabel, no caso, ela esteve numa guerra, porque não é possível. Ela narra muito, muito bem como que aconteceu ali, e fora que, de todos esses livros aqui, esse foi o único que eu pude imaginar mesmo como aconteceu naquele lugar, porque, por exemplo, os outros que se passam na França, Irlanda e Nigéria, Estados Unidos, eu imaginei esses lugares, sabe? Eu imaginei. Esse aqui, eu estive no Chile, ela fala de Valparaíso, ela fala de Santiago, ela fala da Casa da Moeda, e eu ficava, cara, eu fui ali. Então é muito legal você projetar o que está acontecendo num lugar que você já foi. E é um livro muito, muito interessante nessa questão de guerra. Eu aprendi muito sobre o Chile com esse livro, sobre os povos originários do Chile. Fantástica. Essa mulher, fantástica, tá? Porém, eu tenho que falar aqui um porém, que senão não seria 100% honesta. Tem uma hora aqui que acontece um negócio de romance que eu acho um saco, eu acho que não tinha nada a ver com a história, nada a ver. Não sei por que ela fez isso, me irritou, mas eu fiquei feliz que a vida da personagem, da Emília, não girou em torno desse romance, muito pelo contrário. Aí eu gostei, entendeu? Eu gostei. Porque quando veio o romance, eu já fiquei, ai, vai ser igual a todos os livros. Não, não é. Então, gente, essas aqui são minhas 4 recomendações de livros para você que gosta de viajar e de ler. E eu preciso dizer também que eu estou lendo este livro aqui. Se você é leitora, como é que fala? Ávida? É ávida que fala? Você já ouviu falar desse livro, né? Estou lendo, estou gostando, não me conte nada. E se passa na Itália, ó. Eu ganhei o box inteiro aqui. Gente, eu tô muito animada, porque eu tô gostando desse livro. Eu tô achando, assim, uma coisa bem diferente de tudo que eu já li. E só isso que eu vou dizer pra vocês, porque não quero que vocês me deem spoiler. E não quero dar spoiler também. Bom, é isso. Espero que esse vídeo tenha inspirado vocês a ler mais. Vamos ler mais, gente. Vamos sair um pouco dessa internet. Eu sei que é muito difícil, mas ó, olha quanta coisa que a gente aprende. Obrigada por ter assistido até aqui. Beijo, tchau, tchau.